Vamos lá, vamos tentar arrumar aqui as coisas. Espera aí. Desconectei, conectei de novo porque a minha imagem não estava boa e parecia que tinha alguma coisa quadriculando. Assim, tentei arrumar, acabei inserindo o filtro ali, então vamos começar de novo. Vou receber o Rafa aqui. É um recomeço de uma live que atrapalha nosso conteúdo aqui. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos de novo. Vamos lá. Pronto, Rafa, vamos fui lá. tentar arrumar, parece que piorou, aí desliguei para recomeçar. Me desculpe. Imagina, Agora tá boa, né? Muito bem. agora eu tô vendo. Tá. Então, ó, para quem tá entrando aqui, hoje é o antepenúltimo dia da jornada Beleza na Arte e no Dia a Dia. Hoje eu recebo o Rafael Ávila, meu amigo Rafa, que ele é designer de interiores, né, e fala com Estudante. o Rafa tá em Minas, mas a gente tá rezando para que ele venha para Curitiba. E a gente tá falando hoje sobre a beleza na arquitetura do lar. O Rafa acabou de comentar um pouco sobre a vocação dele para as belas artes. E ele escolheu alguns pontos para começar a falar dele aqui hoje, onde a gente trata da beleza específica para a arquitetura do lar. Como eu disse antes, ainda na quarta, eu vou receber o Bruno, que é um arquiteto, ele vai tratar de beleza na história da arquitetura. Aqui nós temos um detalhe, um recorte especial, um recorte amoroso para essa live com o Rafa, que é específico, um olhar para a beleza voltada ao lar, né? A composição do lar, como inserir a beleza na composição do lar. Isso é muito importante. Aí, Rafa, se quiser continuar daqui em diante de onde você estava começando a desenvolver a sua fala, por favor, fique à vontade. Enquanto você fala, inserir o nome da live aqui nos comentários, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, então. Bom, eu estava dizendo, então, que eu fui para um mosteiro católico e passei lá 4 anos. E de toda a minha história com a arte, das experiências que tive, tudo, esses 4 anos precisam ser comentados, porque, de fato, ali foi um tempo de viver desse tema, né, desse assunto que é a arte. Então, como que se deu isso? Como que esse tema da arquitetura do lar ficou tão forte para mim depois, quando eu saí e fui estudar. Eu comecei a lembrar das experiências que eu tive, Vivi, como religioso desse mosteiro. Eu percebo Forte. hoje que muita gente tem uma imagem bastante equivocada dos mosteiros por conta da imagem que se tem do período medieval. Muita gente tem essa imagem de mosteiro como um aspecto triste, um lugar, às vezes, sujo, aquela coisa de castelos, tal. E a experiência que eu tive lá, como experiência de estar em um lar, foi o que me sinalizou para depois da arquitetura aprofundar estudos nessa área. Por quê? Quero comentar aqui é, alguns pontos que são vividos lá, mas não só lá, em outros mosteiros também. Primeira coisa, a casa onde eles moram, ela é muito bem pensada. Tá? Então, a casa onde os religiosos moram, de modo geral, ela é muito bem pensada, tanto na parte arquitetônica, da planta, o estilo que essa casa tem, os elementos estéticos que compõem essa casa, tudo isso é muito bem estudado e muito bem feito, mas também o interior dessas casas, né, desses espaços onde eles vivem. E eu nunca esqueço o zelo que eles tinham, por exemplo, por fabricar a própria os móveis, né, o próprio mobiliário. Então, Uhum. assim, eles como monges construíam todo um espaço de oficinas para poder ali, com as máquinas próprias, fazer os móveis próprios para o lar. Uau! Imagina isso hoje para uma realidade nossa, onde a gente perdeu completamente essa noção, né? Os móveis feitos de madeira maciça, muitas vezes com detalhes ali próprios, tudo muito simples, porque é uma vida pobre, né? Mas de uma preocupação com a forma muito grande. Então, nunca esqueço essa experiência de fazer os próprios móveis, né? Fazer as mesas, as camas, armários.
e imprimir nelas a beleza. Outra coisa, os quadros, né, tinha-se um zelo muito grande pelos quadros, que imagens que seriam colocadas, né, expostas, que condição que estava, essas molduras eram feitas lá também com madeira, que qualidade que essas imagens estavam. Então, tudo isso para o mosteiro é muito importante. As imagens que eles utilizam, né, tanto nos espaços coletivos quanto nos quartos também, buscava-se imagens, esculturas mesmo, né, feitas com madeira, pintadas, também com essa consciência de que tinham que ser imagens belas. A mesa era um espaço, eu não sei se vocês sabem, mas para os mosteiros, a parte do refeitório, onde se fazem as refeições juntas, é um espaço sagrado, né? O lugar onde se reparte o pão é um espaço sagrado. E aí você tem a beleza ali até na forma de pôr a mesa, de servir esse alimento, né? Às vezes que a gente cozinhava, você não podia pegar o arroz lá, colocar ele todo revirado e servir assim por mão. Você tinha que ter todo esse cuidado de fazer com que o prato ficasse minimamente belo, para depois servir. E aí tinha quem cuidava que a mesa tivesse posta, com muita pobreza, sempre com muita simplicidade, mas com muito zelo. Enfim, flores, né? Nós plantávamos flores que nós colhíamos e levávamos para casa. Então, perto de uma imagem, sempre tinha flores vivas, né? Belas, que nós mesmos cuidávamos. E eu nunca tinha feito um arranjo. Imagina, eu nunca nem sabia como fazia um arranjo, mas tive que aprender para ter esse cuidado com o lar. E mais um ponto, as velas, né? Então, as velas sempre com cera de abelha, né? As velas bem cuidadas, sempre limpas, derramou, vai lá, corta, sempre cuidando, tira a poeira e usa as velas. Essa noção, né, de você tem uma refeição, você acende as velas, é um espaço de oração, você utiliza as velas. Então, todos esses detalhes dessa vida cotidiana me abriram uma compreensão do que um espaço tem que ser para ele ser um lar. E depois, na minha faculdade, eu fui estudar isso de modo mais técnico. Mas vocês percebam, por que os monges, homens pobres, né, simples, dão ao lar e a esses pequenos aspectos essa importância toda? Justamente por compreender que a experiência da beleza tem um impacto na nossa vida espiritual. Né? Os mosteiros entendem pelos escritos dos santos que o homem ele é essa esfera biológica, mas ele também é psíquico e ele também é espiritual. E tudo isso tem uma relação, está ligado ao ambiente em que você vive. Então, por isso, todo esse cuidado, né, com as flores, com as toalhas, com as velas, enfim. E foi lá que eu pude viver isso na prática. E aí, depois, saí de lá, né, assumi uma outra missão como leigo aqui fora e fui escolher uma profissão. Então, comecei a fazer arquitetura e tive um choque, né, um grande choque por rever como estão as nossas casas hoje. Eu acho que não preciso nem entrar em muito detalhe, é uma constatação que qualquer pessoa aqui pode fazer. Sempre recebo essa pergunta, né, Rafael, por que as nossas casas hoje são assim? A gente pega fotos de casas da Triste, né, Europa. Rafa? Que triste, tudo diferente do tempo dos nossos avós. Exatamente, É como se as casas elas não tivessem hoje um aspecto de lar, né? Não tem. exatamente. Se você pega na Europa, há anos atrás, você vê isso, mas não precisa ir tão longe. As casas dos nossos avós já tinham uma coisa ali que as nossas casas hoje não têm mais. E eu tive esse impacto nessa curiosidade, o que é que a gente perdeu? E o que a gente precisa fazer para retomar esse aspecto de lar? Bom, acho que a gente pode fazer uma passada rápida assim na história e observar Perfeito. como que desde a pré-história, quando o homem reservou ó, esse espaço vai ser o espaço que eu vou residir.
com a minha prole, né? Nesse espaço, o homem já cuidou de imprimir beleza de alguma forma. Você percebe ornamentos extremamente rústicos, né? Assim, são tracinhos ali que ele colocou, mas sem função prática nenhuma. É só porque ali ele residia. E aí depois, nos outros períodos todos, a gente pode notar como o homem sempre levou para o espaço em que ele reserva para morar a beleza de alguma forma e o conforto. Cada tempo a seu modo. Né? O Egito tinha um jeito, depois a cidade grega tinha outro, e se a gente vai caminhando, a Idade Média desenvolve os móveis esculpidos com madeira bruta de forma tão importante para os próximos períodos. Depois vem Renascimento, né? Surgem os palácios todos, também desenvolve essa beleza e esse conforto. E os próximos períodos todos vão, a seu modo, desenvolvendo. Então, importante a gente pensar assim: o homem começou morando em uma caverna, né? Em uma casa de barro, e com nada, sem estética nenhuma, e ele foi progredindo, né? Ele foi refinando esse lar, essa casa. Um período após o outro, ele foi adicionando coisas que ele via que dava certo e que outras que não davam certo ele tirava, né? Então isso é a história do lar. É o homem passando pelos séculos, desenvolvendo para sua própria casa a beleza e o conforto. E esse desenvolvimento ele vai progredindo, né? Progredindo, até que chega um ponto da história em que a gente percebe que a coisa começa a cair. Fica aí, né? Então a gente, bom, não vai dar tempo de a gente entrar nessa questão cultural, esse conflito todo de forma tão profunda aqui, mas acho que a gente pode muito por alto citar assim que ali por volta do século XVIII, a demanda, principalmente por tecidos primeiro e depois a demanda até pela própria residência, ela foi se tornando um problema, né? Nós tínhamos tecidos sempre feito artesanais, a própria arte, né? Era uma arte feita por processos muito manuais, e aí vem a chegada da máquina, né? Revolução industrial. E as primeiras máquinas começam a fazer tecido de forma muito mais acelerada, em um volume muito maior do que os Larga artesãos escala, conseguiam né? fazer. Isso, justamente para suprir essa demanda que começou a existir. Então, a partir daí, percebeu-se que não precisava mais fazer esses tecidos da forma que os artesãos faziam, porque como que eles faziam? Com a planta do linho, que era semeada, plantada, colhida, aquele longo processo, pegavam as fibras do linho, do algodão, né, e faziam disso um tecido. Com a chegada das máquinas e de tantos materiais, substâncias químicas que foram descobertas, né, o próprio petróleo, descobriu-se as fibras sintéticas e os materiais sintéticos, né? Então, o primeiro ponto histórico assim que eu acho que vale a gente considerar é essa chegada dos materiais sintéticos, né, das imitações. Guarda esse ponto aí para a gente falar agora de um outro ponto. O outro ponto, a Vivi pode falar melhor que eu, que é a chegada do movimento moderno, modernista, né? Como fruto de movimentos que já estavam acontecendo, chegamos nesse período em que afirmou-se que a forma segue a função, né? E que a beleza, portanto, é um item opcional, né? Podemos fazer uma arte sem beleza e todos os frutos que isso traz, né, Vivi? Uhum. Só falar que isso daí, que o Rafa está falando, dessa transformação da modernidade, ela é fruto de revoluções. Então, até começar a acontecer, enquanto a história da humanidade acontecia no sentido mais natural, as coisas estavam em ordem.
quando começaram as revoluções, então é na modernidade que se instala. Pausou, voltou. Da modernidade para cá, com as revoluções, principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, é que a coisa começa a decair. Então, os artistas, os materiais, os períodos, eles se ultrapassam muito rapidamente. E aí perde-se um controle, uma ordem, uma harmonia no processo todo. Isso desanda. Então, da modernidade para cá, isso desanda. Exato. E aí a gente percebe assim que olhar para o lar, né, olhar para a casa de um tempo é entender a realidade que esse tempo vive, é entender o homem desse período, né? Então, quando a gente olha para a casa do Egito Antigo, da Grécia, né, todos os outros períodos, a gente entende o próprio período em vários sentidos. E quando a gente olha para a casa do período atual, a gente também entende isso. Então, assim, como estamos nós hoje, após essas revoluções todas, após essa chegada desses novos materiais sintéticos, né, essas imitações, e desse movimento que veio questionar se a beleza de fato importa. O lar que nós temos hoje, ele é fruto disso tudo, né? Ele é fruto da nossa própria vida no período atual, que é essa vida corrida, acelerada, onde tudo tem que ser muito prático, muito rápido, e nós estamos perdendo essa experiência que eu comentei lá no início, né, de você plantar uma flor sabendo que você vai cuidar e quando ela crescer você vai pegar e vai pôr ela em uma imagem, porque isso é importante, porque isso importa para a minha vida, né, para a minha virtude, para o meu processo e para a minha relação com os outros. Nós estamos perdendo isso. Né? Você olha pela forma como nós fazemos hoje as nossas refeições, é tudo muito mecanizado, né? O homem está passando por esse processo de desumanização. E como que esse processo ocorre? Apagando a história, né? A nossa história está sendo tirada de nós, para poder ser recontada, talvez, né? Então, o nosso lar hoje é um lar que se desconectou dessa história e dessa tradição toda. Você entra em uma casa hoje, e eu falo isso porque a minha casa estava muito assim, ainda está em vários pontos, e a gente está trabalhando para ir, né, aos poucos aperfeiçoando, porque também não é uma questão de dinheiro, tá? Isso, esse conforto e essa beleza não são só para quem tem muito dinheiro. Esse bom gosto independe disso, vem muito mais de ter cultura, de ter conhecimento, né? Referências, boas referências, né, Referências. Rafa? Uhum. Do que dinheiro, é muito mais questão de referência do que de dinheiro. Uhum. Exato, é. E aí você olha para as nossas casas hoje, nós estamos vivendo em verdadeiras bolhas sintéticas, né? Onde tudo é assim, esse material aqui, ele parece que é aquele, mas ele não é. Porque aquele lá suja muito, arranha, estraga, né? Então pode ver que tudo hoje é assim, é um tecido que imita linho, mas que não é linho, porque o linho mesmo amassa. Então eu compro esse que imita linho, que esquenta, que me dá desconforto, mas eu uso esse porque ele fica ali esticado, né? A flor é uma flor de plástico, porque não tem que ficar pondo água, né? E tudo é assim, estamos vivendo em uma casa onde tudo que você toca, né, é frio, é falso. Nós estamos perdendo essa referência com essa tradição e com tudo que a história provou que funciona, que é bom, né? Então, é uma questão realmente de pensar no lar. Eu acho que a primeira coisa é pensar no lar, dando atenção para esses pequenos detalhes, consciente de que isso interfere, sim, na nossa vida de forma mais profunda. Nós, enquanto homens, né, estamos abaixo de anjos e de Deus, estamos acima de animais, vegetais e pedras. E para que a gente se oriente para o que está acima de nós, a gente precisa da verdade, do bem e da beleza, né? De virtude, de transcendência. Lindo ouvir isso, Rafa. Sério, isso é tão simples e tão bonito de ouvir.
Sério, dá um quentinho no coração ouvir isso. É, E é isso, né? É tão claro, mas no dia a dia a gente não traz isso para a nossa rotina, né? Então, importante sim ter uma casa com esses cuidados que nos permitam ter essa experiência, né? De nos ligar ao que está acima de nós, porque senão a gente se liga ao que está abaixo, aos animais, né? E vamos vivendo como infra-humanos, né? Vamos perdendo isso que é próprio nosso. Gente, só genial. um ser humano, só uma mãe com amor, com o jeito próprio de uma mulher, pode bordar uma toalha, pôr a mesa, organizar, pôr. Às vezes é um vidrinho de só coco que eu peguei para mostrar, que a gente usa aqui em casa. Se você não pode ter um vaso, né? É um vidrinho de só coco, mas ela põe uma coisinha ali e faz um prato que ela fica a tarde inteira, às vezes, deixa uma carne um dia antes, ela sabe tudo, ela pega e serve aquilo, né? Só um ser humano vê sentido e entende que isso é um valor. Um animal não faz uma coisa dessa, né? Então nós estamos perdendo justamente isso. E aí, Vivi, eu acho que cabe então a gente trazer, eu não quero ficar muito na teoria, né? Muito Pode só continuar de aqui modo muito. falando, pode continuar aqui. O pessoal também tá gostando. Eu Continua no quero, seu tempo, vai aí. eu quero trazer um pouco. É, tem esse tempo também. Você me avisa aí, quando der a hora aqui, a gente. Você me corta. Relaxa, Rafa, relaxa. Vai, segue, segue. Eu quero dar algumas dicas práticas, né, para que as pessoas observem os próprios lares e algumas dicas de como trazer tudo isso que a gente está conversando aqui para dentro das nossas casas. Certo. Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente observar de modo muito simples é o próprio espaço. Como que está o nosso espaço? Será que ele está vazio demais? Porque isso dá uma coisa ruim, uma casa muito vazia, às vezes muito espaço com móveis muito pequenos, soltos ali, isso dá um desconforto muito grande. Ou será que ele está cheio demais? Porque uma casa muito cheia, com móveis desproporcionais, né? Hoje é tão comum esses sofás assim enormes, nem cabe ali. Você tem uma sala pequena, mas a pessoa coloca aquele sofá que se desdobra assim 10 vezes porque tem que ter aquilo ali, né? Então, como que está essa proporção de espaços ocupados com espaços livres? Isso a gente olha, isso é fácil de ver, né? A gente lança um olhar, a gente sente isso. Para sentir como que esses volumes estão posicionados na sua casa. Só por aí a gente já pode reposicionar as coisas e melhorar muito. É um ponto que é muito importante, muito simples, a iluminação. Isso é muito importante. Por quê? Transforma o ambiente. Transforma A luz completamente, né? transforma o ambiente. E a luz tem um poder, você sabe disso, né? Pelo cinema e pela arte de modo geral, a luz tem um poder, né? De, enfim, não dá para entrar aqui em muitos detalhes, mas só para dizer assim que Ó, até e ó, né, o pessoal pode pensar que custa muito caro mexer na luz na casa. O que que a gente está falando aqui, gente? Está falando de trocar a lâmpada da sua casa, de comprar um abajur, né? Um abajur não custa caro. Aqui na região tem as casas China, que a gente chama, né? É uma casa de coisas assim que são bem baratas e tal. Lá tem vários modelos de abajur que podem ser comprados, utilizados assim, num custo bem baixo. Então, às vezes é só mudar uma lâmpada, às vezes é só colocar um abajur num canto para ter uma luz baixa. Então, se você está com a luz branca mais forte na sua sala de jantar, às vezes tem um abajur num canto com uma luz quente, com uma lâmpada mais alaranjada. Isso já vai transformar o ambiente, entende? Para poder ligar aquilo, deixar o ambiente com uma luz um pouco mais baixa ou uma luz um pouco mais quente. Ou às vezes num canto lá da sua casa, você deixa uma lâmpada mais fraca, não precisa deixar todas brancas, super fortes dentro da casa toda. É um espaço que vai ficar mais suave dentro da sua casa, com uma luz um pouco mais baixa, um pouco mais quente.
né? São coisas simples. Ninguém tá falando aqui de um grande evento. Um Às vezes é uma projeto novo, lampadinha. não, não é. É muito simples. Até Gente, às vezes porque, uma lâmpada de mesa, né, Rafa? No quarto, na casa, uma lâmpada de mesa, assim, aquelas para estudar. Que se tem uma cor mais quente, pode dar um charme na casa, né? com certeza, porque essa coisa da luz também é importante considerar a cor que essa lâmpada tem. Porque há um tempo atrás, as nossas lâmpadas eram todas incandescentes, né? Essa lâmpadazinha antiga tinha essa luz mais amarela. E com avanços tecnológicos aí descobriram o LED, que é uma luz muito melhor porque ela gasta menos, ela é mais potente e o LED foi feito em tonalidades diferentes. Nós temos esse privilégio hoje, né? Nós temos o LED branco, o LED neutro, a luz neutra e a luz amarela. A questão é que a luz da casa, a luz do lar, sempre foi amarela. Antes de termos lâmpadas, ela era pela luz do fogo, a vela, né? Depois passou para essa lâmpada incandescente, que é essa antiga, essa antiguinha que nós tínhamos, né? Redondinha. E agora tem o LED e várias outras formas de você iluminar, mas eu não sei por que motivo entendeu-se que a luz de LED tinha que ser luz branca, que a luz branca é chique, né? Então, quando você coloca em um ambiente, você tira a luz branca e coloca a luz da cor que o lar sempre foi iluminado, você que é essa luz mais amarela, você percebe uma mudança no conforto, no aspecto todo muito grande, muito claro assim. Façam essa experiência, né? Mudem as luzes brancas para luzes amarelas. E aí entram várias coisas, tem até artigos científicos que mostram o impacto, né, o efeito de você ter só luz branca e ficar exposto a elas o dia todo. Enfim, então mudar a luz e colocar pontos de luz alternados é uma estratégia muito boa. E outra coisa que é importante a gente pensar é quanto às texturas que o nosso lar tem, né? Porque os nossos móveis, eles são esses lugares onde nós tocamos, né, móveis, paredes, portas, eles têm texturas. E como que está isso hoje, né? Após esse longo processo de a gente descuidar dessa beleza do lar e dessa chegada de vários materiais sintéticos, falsos e imitações. Né? Nós estamos vivendo em casas de plástico, né? Tecidos assim quentes, que o toque é ruim. Então, ter essa experiência de, às vezes, reestofar, sabe, cadeira, sofá, de pôr uma capa bonita ali sobre medida, e cuidar dessas superfícies mesmo, de ter uma casa mais natural, mais viva. Observem se essas texturas não estão com vidro, com plástico em cima, com aquele, né, tudo impermeável, tudo falso para que a vida fique mais prática. Né? Observem esse ponto também. Um outro ponto muito simples que eu comentei já, que é quanto aos quadros. Né? Às vezes você tem pinturas legais, tem quadros legais, mas às vezes está muito alto, ou o quadro tá muito baixo, o quadro está torto. Reposiciona isso. Né? Compra fotografia tão barato, tão simples. Né? Coloca aquele passepartout, que é aquela moldura branca, que além de deixar de valorizar a imagem, ele protege também, é um papel próprio, com um pH próprio, que protege a obra. Então coloca esse passepartout com uma moldura boa e organiza esses quadros com imagens que façam sentido, né, que tenham valor para a sua história, para a sua família. Os quadros são assim, eu falo que no mosteiro era uma preocupação muito séria como estão os quadros, né? E que ninguém more em um quarto sem quadros. Quando você ia para um quarto novo, era olhado isso, assim, como que estão os quadros lá. Você precisa de um quadro novo, porque tem que ter, né? A sua cela é onde você se retira, é onde você faz a sua oração pessoal. Então, ter esse cuidado. Quanto às plantas também, né? Tão simples, às vezes, você ter. Eu entendo que hoje, porque para mim mesmo aqui é muito difícil ter esse cuidado que eles têm de
plantar flores, colher, ter tudo isso. Para mim mesmo não dá, né? Eu moro Cultivo, em... né? Uhum. É isso, eu sei que A para gente não muitos... consegue isso, morando em apartamento também, mas consegue eventualmente comprar uma flor no mercado por R$ 9, R$ 8, comprar um maço de Exatamente. flor. Uhum. É, E uma opção também, eu até trouxe para mostrar, é essa planta seca, né? Que é uma planta real, ela é real, só que ela está nesse linda. aspecto de seca, né? Ela passou por um processo artesanal Hidratação. também para que ela fique assim. Ela dura muito tempo. Então você pode alternar entre plantas reais, vivas, ali que você tem que realmente pôr a água lá, né? Ter esse cuidado de podar às vezes, com plantas secas, né? E isso E dá também para o lar uma uma... coisa que a minha amiga começou a fazer aqui no apartamento, plantar o temperinho verde, né? A cebolinha, alguma coisa nos vasos para a gente ter aqui no apartamento mesmo. Então, isso também é um ritual de ter que molhar, cuidar, levar no sol, tirar, puxar. É uma coisa, é um cultivo, também é uma forma de cultivar algo que torne a casa da gente com um aspecto mais amoroso, mais de lar. Uhum. Com certeza, você tira esse aspecto frio, né, de uma sala, de um escritório, e você passa esse aspecto onde tem ali plantas vivas, que é você que cuida, você lembra de pôr a água, isso dá um outro aspecto, né? Outra dica muito boa é quanto às velas, né? Hoje nós mal usamos velas e alguns quando usam é para rezar só, né? Quanto pessoas que têm pela religião aí várias ainda usam velas, mas ela se limitou a isso, né? Nós tínhamos uma experiência de, nas festas maiores, como Páscoa, Pentecostes, Natal, de fazermos refeições com velas acesas, né? Isso traz para esse momento uma dignidade muito grande, né? Muito grande. É uma experiência muito linda. Então, uma dica que eu dou também, gente, a vela tão barato, né? Se pudesse a vela de cera de abelha, que é a vela de sempre, que iluminou os povos aí nos últimos séculos todos, né, Vivi? É uma joia ter uma vela de cera de abelha, por esse simbolismo que ela tem. Mas se não der, compra outra mesmo, e sabe? E usa. É tão fácil. E tem também hoje essas velas que você compra em um pote, né, com uma tampa, e, e elas têm vários aromas, né? Então, Comprei uma dessa daí, coloquei no banheiro de casa. Ele ficou lindo, lindo. é Comprei uma muito dessa daí bom. semana passada. Aham. Uhum. Então, imagina isso, né? Quando você chega em casa, agora a gente está ficando só em casa, mas antes, quando a gente saía, ficava o dia inteiro fora com barulho, com sujeira, com rua, com aquilo. Quando você chega em casa, né, você tem uma vela com o cheiro de um campo de lavandas acesa, né? Que experiência que isso dá com uma luz amarela, uma luz mais calma, que não seja essa luz branca, né? Que tá ali e ter ali as plantas. Então, olha como que isso já muda completamente o ambiente, né? E acho que uma dica também muito boa, que é uma coisa que a gente perdeu também, é quanto aos objetos, né? Tenta pensar a casa dos seus avós. Eu tenho certeza que tinha objetos expostos. Porta-retratos, coisinha que o neto viajou e trouxe, está ali agora, né? E a gente levou isso para o armário, né? Guardou isso lá em cima de um maleiro, porque junta poeira, porque dá trabalho, né? Então faz uma estante, coloca isso exposto, objetos que têm valor para a sua história, né? Que em casa eu trouxe também para mostrar uma câmerazinha que foi do meu avô Uau, e do pai dele, uau. né, que a minha avó teve exposto na casa dela durante toda a história, assim, e uma tia minha me deu para eu guardar, né? Então, é claro que eu Gente, trouxe que isso incrível. para a sala, né? Tá exposto aqui na sala agora e esses objetos, entende? Isso que a gente falou, que essa desumanização que o homem tem sofrido é justamente por tirar dele a história, por tirar dele essa sensação de pertencimento a uma tradição, É, né? Estamos como que homens assim, pessoas soltas em um tempo estranho, né? é, Então traz a sua história, a sua tradição para dentro
da sua sala, deixa isso exposto. Isso dá para casa também um aspecto de lar muito especial. Vou comentar só a história de um jogo de sofá que eu tenho aqui. Você vai lembrar que ficava do lado da varanda da casa. Lembra quando você veio aqui tomar café? Esse jogo de poltronas que tem ali é um jogo de 3 sofás, um de 3 lugares e 2 poltronas individuais. Elas é um jogo de sofá que tem mais ou menos, ele tem mais ou menos 70 anos, gente. E qual que foi a história? Eu encontrei uma fotografia da minha mãe quando eu era solteira, quando eu era moça, na casa da minha avó, lendo livros nesse sofá. E aí eu atendei tanto minha avó, dizendo que eu queria aquele sofá de recordação, pra mim, que um dia minha avó me deu um sofá. Mas ele tava todo carcomido, assim, de cupim, de traço, sei lá do que. Eu mandei restaurar o sofá. Então, eu mandei restaurar o jogo de sofá. E aí, até queria reproduzir aquela foto da minha mãe um dia, porque ela tava numa fase muito parecida comigo. Tipo, eu sou muito parecida com ela durante aquela época, né? E queria refazer a foto lendo no sofá. Então, eu mandei restaurar o jogo de sofá da mesma cor que era o original. Ficou muito bonito. E aí, pô, ficar aqui em casa, compõe esse ano da minha casa. Não é o jogo de sofá que eu tenho na sala para assistir, ou para sentar, para receber as pessoas. É um sofá que eu tenho mais pro lado da varanda aqui do apartamento, perto da minha estante de livro. Então, eu sento ali para ler, sento no sofá, deito no sofá ali. Então, mas tem um apreço, né? Foi da minha mãe, quando minha mãe era moça, minha mãe não vive mais, e era da minha avó me deu. Então, é especial. Compõe a minha casa, mas é especial. A mesa de jantar que eu uso hoje também foi dos meus pais, do jogo de casamento deles. Eu celebro aqui minhas refeições, assim, tem um apreço significativo, né? Ver a durabilidade das coisas e tudo. Isso é genial. É muito importante ter objetos que tenham uma memória afetiva. Enriquece muito o aspecto de pertencimento do lar, porque te dá uma identidade de cultura, da cultura da sua família. Quem não tem aí, tenta cavocar lá com alguma tia, com alguma avó, alguma coisa para ter em casa. Pode ser uma xícara, pode ser sei lá, um quadrinho antigo, qualquer coisa para ter na sua casa, que isso vai ser bem legal também. Exato, é. Eu lembro que quando eu entrei aí, Vivi, o meu primeiro susto que eu tive foi com o piso, né? Um taco Ah, lindo. é. Falei, meu Deus, que piso lindo. Eu tirei foto e tal, porque é um taco que aqui eu nunca tinha visto, né? Aqui em Minas eu acho que não existe essa paginação. E isso me lembra de um outro assunto que é o nosso piso, né? Antigamente nós tínhamos o piso de madeira, né? Quase sempre, ou então né, onde não dava para ser o piso de taco mesmo, outras formas como ardosa e outras pedras que vieram para substituir, né? Mas mesmo casas muito simples, casas de classe média, você via o taco ali presente, né? Aquela madeira. E hoje as pessoas você vê, você passa por caçambas, você vê o taco sendo arrancado para pôr aquela pedra fria que brilha, né? Aquele chão assim brilhoso de um hospital, assim, né? Pessoa branco, assim, que vai cair uma unha ali, você vai ficar te olhando, te mostrando que o chão tá sujo, né? Então são desconfortos que foram entrando, né? Esse piso brilhoso, ele traz, ele tem um aspecto que algumas pessoas buscam por achar que ele deixa mais belo, mas o que a experiência de quem tem mesmo mostra é que ele não é uma boa ideia, né? E sem Deixa contar. mais frio e impessoal, né? Uhum. E sem contar que o piso de madeira, ele é um piso vivo, né? A madeira, você corta ela, mas ela continua viva ali. Então, assim, faz frio, faz calor, ela responde ao tempo que tá fazendo. Então, quando você acorda Poxa, e você pisa sobre esse piso, né, você está pisando sobre forte isso, Rafa. Eu nunca tinha parado para pensar. É isso aí. É isso mesmo. É um piso vivo que respira, né? Então, mas ele mancha, sim, mancha porque ele está vivo, porque ele absorve, né? Ele não é uma placa de cimento com impermeabilizante que você passa ali para não sujar nada, né? Então ele está ali, ele guarda a história. Você tem uma mancha ali que foi aquela criança que fez, ele conta essa história.
A mesa também, quando ela é uma mesa de madeira, ela pode manchar muito mais do que uma mesa de vidro, né? Que terminou, você passa um alquinho ali e pronto. Né? Mas essa mancha é Essa justamente a história, né? história que ela conta que ela tem, né? É isso que traz essa Genial. personalidade que a madeira tem. E a madeira é, é esse material que foi usado nas casas e nas igrejas, nos É, palácios Quando você, sempre, né? quando você falava que meio que teve um barateamento das coisas, hoje também plastificado, eu já lembrei daqueles MDFs, e tem aquele outro nome, um MDF e o outro é, como é que é o nome? Mas que é aquela imitação de MDP e MDF, eu acho, né? Isso. Que é, sei lá, aquilo quase que um isopor misturado com uma serragem, né? Que não é madeira. É, E daí vem aquelas coisas horríveis em cima, que é tipo um colado, né, por cima para fazer que a imita. aparência. Ai, gente, É, que vai ser demais, né? aí Sei. assim, é claro que hoje, né, sendo bem realista, a gente sabe que a casa hoje, de modo realista, a casa contemporânea, tem que ter algum espaço ali para esse móvel de MDF com bom gosto, bem feito, entrar, porque isso pode compor ainda de forma bela. Infelizmente, não podemos hoje ter a mesa, cadeira, rack, cristaleira, tudo com aquela madeira maciça, né? Infelizmente. Então, pelo menos escolher um bom MDF, né? Com bom gosto, os arquitetos aí, designers, fazem o seu projeto ali sob medida. Essa lâmina que você coloca, tem uma que é um print, que é uma foto de uma madeira que você coloca ali que é falsa, e tem outra que é lâmina real, que é madeira mesmo, que foi uma solução, né, que acharam para que o móvel de MDF, já que não podemos mais ter o móvel como antes, que pelo menos ele tenha uma lâmina real ali. Então, assim, seria o ideal que nós não precisássemos do MDF, mas já que precisamos hoje, então pelo menos escolher bem, sabe? Tamanho, profundidade, a cor, isso faz muita diferença. Eu acho, Rafa, que quem não tem condição, eu pelo menos não tenho ainda condição de mobiliar a casa toda com móveis antigos, como eu quero fazer um dia. Mas dá para ter um móvel de referência na casa, sabe? Se você não consegue comprar todo o mobiliário mais bonito, mais rebuscado, mais resistente, tem um móvel na casa, que pode ser o aparador de um espelho, pode ser uma mesinha de canto, pode ser uma mesinha de centro. Tem um móvel em casa, então, que tenha essa estética que a gente está falando aqui, que você olha para aquilo e pensa, pô, isso aqui durou décadas, gerações, e está aqui firme e forte. É algo mesmo para te dar uma envergadura de referência, né, dentro da casa. Se você não consegue ter tudo assim, compra um objeto, um móvel, uma coisa para ser referência, né? E a casa mesmo, né, se você olha as casas dos nossos avós, ela foi sendo construída com a vida, né? Então é ter paciência mesmo. Hoje você compra uma mesa bonita de madeira ali, depois, né, junta dinheiro, compra um outro, vai trocando, vai compondo a casa dentro desse pensamento. O Isso ideal é é vida, isso é ter muito bonito. esse conhecimento do valor que a madeira, que o linho, o algodão, a vela, a flor, o valor que eles têm. Quando você entende isso, você vai aos poucos mudando e tornando essa casa um espaço, um lar mesmo. Só, Vivi, eu esqueci de comentar aqui quanto ao linho, né? Acho que a gente comentou, mas quanto a história que ele tem, né? Imagina você ter na sua casa hoje o tecido mais antigo do mundo, né, que vestiu os santos todos, o próprio Cristo, né, foi envolvido por um linho que é o Santo Sudário, que esteve nos altares das igrejas todas, né? Aí vem sempre esse comentário, né? Ah, mas o linho amassa muito, suja muito. Se a gente para ler, eu até pus uma foto em um arquivo que eu te mandei de Santa Teresinha lavando roupa, porque tem um texto dela em que ela fala desse cuidado e o zelo para preparar os tecidos que iam para sacristia, né? Então, que as toalhas fossem
passadas, né, esticadas de linho, com bordados, com renda feita à mão, toalha sempre limpa. Gente, isso dá um trabalho. Você ter um altar sempre com toalhas limpas de Mas linho. esse é o objetivo, é dar o trabalho, é a gente se forjar uma virtude, forjar um zelo ao qual nós não fomos e não somos incentivados a viver. Por isso, Rafa está aqui para dar esses toques de forjar um esforço, uma virtude que nos tire da realidade pós-moderna, porque ninguém que está instalado nos hábitos da contemporaneidade ou da pós-modernidade, que são sinônimos, ninguém que está instalado nisso consegue viver a beleza, gente. Não, ninguém consegue. A gente está aqui com a jornada para tentar forjar hábitos de recobrar a beleza no nosso dia a dia. Isso é. Então, assim, eu acho que realmente a primeira coisa é a gente ter essa noção. Foi falado aqui quanto ao couro, né? É outro material que o homem aprendeu a usar o couro. Existe toda uma técnica, né, de você secar o couro, cortar, costurar para fazer os móveis todos. E hoje a gente tem esse couro que é um plástico, né, que esquenta, que gruda. Então, você ter um couro legítimo, é claro que tudo isso é mais caro, né? O linho é mais caro, o algodão é mais caro, o couro, madeira. Esses objetos que valem a pena, você tem que investir mais, mas eles ficam com você. Olha o Sim. linho aí, né? O primeiro tecido do mundo. Nós temos até hoje pedaços de linho da pré-história, Uau! né? Então, assim, esses tecidos eles foram feitos pela própria constituição deles para durar, né? Não é essa coisa descartável que nós temos hoje com esse tecido sintético. Você tem uma roupa hoje de Oxford, daí um ano, dois, você não quer mais aquilo, né? Enquanto que uma roupa de linho é uma roupa que você guarda, se você cuida bem dela, né? Uma boa toalha de linho passa de uma filha, de uma mãe para uma filha e vai. Então, eu acho que é um pouco E, isso. Rafa, a Mai comentou ali que o problema disso tudo é que o que é mais bonito custa caro. Custa caro, a gente acabou de falar, mas não é só o que custa caro que é belo. Tem formas de, na simplicidade, trabalhar a beleza. Eu vou repetir aqui para vocês duas coisas que a gente falou aqui, que são coisas, são atalhos para isso. Consiga algum objeto de valor afetivo para você, para sua família. Negocie lá com as suas tias, com seus avós, com algum parente, com seus pais, algo que fez, ou puxa algo da sua infância, ou imprima uma fotografia da sua família que seja antiga. Compra um quadrinho barato, gente, de 10, 20 reais numa lojinha aí, e coloca esse porta-retrato na sua casa. Primeiro, ter algum objeto de valor afetivo, de memória afetiva, para você puxar padrões afetivos ali junto. Outra coisa, sabemos, falamos agora que os móveis mais antigos eles custam mais caro, mas que você não precisa trocar todo o mobiliário da sua casa no estilo colonial. Você pode ter um móvel na sua casa que seja a referência desse estilo e que tem um ponto de atenção ali para a beleza, seja uma referência, uma mesinha de canto, uma mesinha de centro, como é que é aquele que fica do lado da cama ali, um telhadinho mudo, né? Alguma Uhum, coisa, uma estante, um aparador de espelho, gente. Isso não custa caro, porque eu tô namorando uns aqui em Curitiba e tô vendo que em lojas antigas eles custam a média de 200, 300 reais, sabe? Uma mesinha que é um aparador de espelho porque é uma mesinha estreita, né? Se vocês acharem, conseguirem achar um móvel antiguíssimo e belo, usa um móvel antigo na sua casa, que não seja de MDF, não seja de MDP, que esse seja a referência ali na sua casa. Então, escolha um objeto. Se você não pode comprar uma estante inteira, escolha um vaso antigo para comprar no antiquário. Você vai economizar uns 2, 3 meses, vai comprar um vaso lindo por 100, 150 reais, mas aquele vaso vai dar o charme na parede inteira da sua casa, na sua estante. Um tapete que seja, um porta-retrato, um quadrinho, um crucifixo antigo. Vão nessas lojas de antiquário, alguma coisa, escolha um objeto belo e antigo para ser uma referência na sua casa. Então você vai aos poucos construindo isso. Eu mesma demorei, tipo, acho que uns 2 anos para moldurar os quadros ali que eu queria, nem moldurei todos, ainda tem uma Nossa Senhora que precisa colocar. Então é aos poucos, escolha uma referência ou outra que já vai salvando a coisa, né, Rafa? com certeza.
É isso. O E, lar é isso, né? Ele nasce dessa história. O lar nasce da história. É, não tem como a gente querer fazer a coisa de é, repente. e tem mais uma coisa, Rafa, que tem duas coisas aqui que eu preciso falar ainda antes da gente encerrar. Uma é eu quero contar uma novidade que acabou surgindo hoje aqui, mas antes disso eu preciso te pedir para falar, pelo amor de Deus, de Santa Alberti. Ah, então. Pois é. A gente tem aqui, olha, uma solução para isso tudo, entenderam? Aqui, ó, eu trouxe para a live uma almofada de linho, o verdadeiro linho, um tecido que só você tendo para entender o que que é isso daqui. É, a Santa Alberti é uma Gente, marca. vocês viram que o Rafael pegou umas três coisas aí já. Acho que ele deixou separado uma estante aí do lado da live. Cada passo ele puxa uma coisa diferente A aqui. minha mesa aqui tá tudo cheio, porque eu falei, ah, isso aqui que eu posso comentar, eu vou pôr aqui para mostrar e tal. Mas então, essa marca, a loja que vende essa almofada de linho, foi um projeto muito especial que eu tive a honra de poder ajudar no ano passado a conceber a marca, né? Então, fiz a parte do branding, Uau! do design gráfico, para uma cliente, né, que é a Grace, que deve estar aí ouvindo a gente. E é uma marca que traz toda essa compreensão que a gente comentou aqui, né? Cada produto ali tem esse olhar. Então você tem a pedra do mármore Carrara, que é essa pedra que foi feita, que vem da Itália, né? Que é a pedra que foi usada por Michelangelo, por tantos artistas, né? Que é a pedra que está presente nessa tradição toda, junto do linho, que é outro tecido milenar que está aí, Da cera. a cera. Então, é uma marca que busca trazer esses objetos, né, conectado com essa história. E procurem aí, alguém coloca aí o nome Santa Alberti, @Santa Alberti tudo junto, vejam lá as coisas que eles têm e coisas de mesa, enfim. Então, é realmente uma marca Incrível, muito gente. Olha, especial. vou postar, Rafa, depois, quando eu postar o GTV da live, vou fazer um story com o perfil do Santa Alberto, que as pessoas conseguem entrar lá para ver, gente, uma coisa mais linda que a outra. A Grace falou que vai me mandar não sei o quê, e esses dias eu tô ansiosa, todo dia eu vou ali na Aguarde, portaria, e gente. já chegou, e agora já chegou, e agora já chegou. Tô ansiosa para ver o que ela vai mandar para mim lá do Santa Alberto. Muito Aguarde. lindo mesmo. Ó, Pri, você que quer projetar minha casa aí, dá uma olhada lá no perfil que dá para fazer um bom negócio.com. E tem uma coisa, Rafa, que eu preciso contar aqui hoje para as pessoas, que não foi planejado, mas eu acredito que foi plenamente providência divina, porque tem tudo a ver com a jornada essa semana e tal. Eu não estou vendendo nenhum produto na jornada, não fiz nenhum lançamento. O objetivo é entregar o conteúdo. Eu ainda devo os cadernos de imersão lá no grupo do Telegram, eles estarão lá. Mas hoje chegou uma coisa muito legal aqui em casa, que é esse livro aqui, ó. Vocês conseguem ler no espelhado? Se chama Beleza, o que é e por que importa. E é do professor Miravalli. Então, ele é um professor, um católico, professor de teologia, americano, ele tem sido casado, pai de 5 filhos até a data do livro, né? Pode ser que tenha nascido mais algum. Mas o livro foi prefaciado por um bispo americano da versão original e esse livro foi traduzido e está sendo lançado hoje, Rafa. E ele tem o Olha prefácio só. meu, eu fiz o prefácio da edição brasileira do livro. Então, tá bem legal. Chegou hoje para mim. Deixei o link ali nos stories. Quem quiser adquirir o livro, ele também está com desconto na livraria, na nossa livraria, que é a Livraria da Formação do Imaginário. Então, pô, esse livro aqui veio a calhar na jornada e tal, mas está bem legal. Vale a pena as pessoas lerem o livro, que também pode ajudar a pensar nessa sensibilidade, para olhar para a beleza em várias formas, né? A beleza do lar, a beleza em si mesmo, e para fomentar uma percepção sensível, porque nada disso que o Rafael está falando aqui é possível de viver sem ter o feeling. O que é o feeling? É uma sensibilidade para as coisas, né? O significado de uma grande obra de arte, uma grande arquitetura, ele é treinado pela sensibilidade para o significado das coisas pequenas. É como conviver bem com as pessoas da nossa família, ajudar essas pessoas, servir essas pessoas.
deixar a casa em ordem, varrer a casa. Isso é o significado das coisas da beleza no dia a dia. E é esse sentido que ajuda a compreensão das grandes obras de arte, do significado de coisas de uma estrutura mais suntuosa, né? Então, uma coisa está relacionada à outra. A gente tem que treinar essa percepção sensível aí para ver isso. Com certeza. E na vida você olha dos santos, né, dos monges, esse cuidado com esses detalhes, né, como a gente falou, com a vela, com a flor, com a toalha, ele é trabalhado com aqueles que chegam sem saber, né, um dia ali após o outro, ensinando a ter esses pequenos cuidados, justamente para que a partir daí você possa desenvolver o olhar para uma beleza maior, né? Então, é isso aí que a gente queria trazer para vocês. Se tiverem dúvidas, a gente já está passando da hora aqui, mas se tiverem dúvidas, mandem nas nossas caixinhas e a gente pode continuar Isso. conversando aí sobre esse assunto. Sigam o Rafael, por favor. Quem vê essa live aqui agora ou depois, acha, segue o Rafael aí. Olha só, será que o Matheus está online agora? Se ele tiver, esse comentário que está escrito aqui, que eu vou. Alguém dá um print nessa tela aqui, e dá um print nessa tela aqui para o Matheus, que acho que é importante ele ler essa ideia aqui do João Paulo. Obrigada, João Paulo. Olha, arrasou aí, foi excelente. Vou fazer minha lista de casamento para Santa Alberto. Mandou bem. Rafa, muito obrigada. Meu Deus, olha, ele tá lá, ó. Funcionou, funcionou. Não precisa nem do print, Pri. Deu certo aqui já vi que já leu. Ah, quem sabe faz ao vivo, produção. Aqui é a vida acontecendo, aqui é a beleza do dia a dia. Olha só. Veja só, né? Como é que tá suas lives aqui. Tá bombando, né? Tem mais audiência que a Globo, né? Se bem que para ter mais audiência que a Globo também não precisa Tá fácil, muito, né? Mas vamos lá. Rafa, muito obrigada pela conversa super agradável de hoje. Eu aprendi muito te ouvindo. Acho que você tem uma envergadura muito boa, porque o tempo que você viveu no mosteiro deu essa performance de profundidade que faculdade, universidade nenhuma dá para as pessoas. Você falou que você não coleciona os diplomas, mas a vocação não exige diploma, né? É só aqui no Brasil que as pessoas têm esse fetiche de diplomas. Geralmente, quem coleciona diplomas, quem está preso, né, a um concurso acadêmico, a um título de doutorado, às vezes é muito fraco de envergadura, né? Não tem uma performance maleável de outros conteúdos que não siga o marxismo, né? Que não siga Gramsci, que não siga o marxismo de cultura. Então, pô, tá ótimo aí, não precisa se preocupar em não colecionar diploma, porque você honra o seu chamado, a sua vocação, e a gente sente isso te ouvindo falar. É uma alegria muito grande ter recebido você. Vou deixar a live salva lá no YouTube também. Eu mesmo vou querer assistir ela de novo. E agradeço muito pela tua presença aqui. As pessoas vão receber o caderno de imersão de hoje também, com as suas contribuições escritas. Vai estar lá o teu perfil também, para as pessoas poderem, pelo caderno de imersão de hoje, acessar teu Instagram também. Vou colocar do Santo Alberto por lá. E muito obrigada, Rafa, por ter falado tanta coisa boa aqui para nós hoje, tanta coisa bonita. Legal, Vivi. Eu fico muito grato também, foi muito bom. E eu acho que a gente está só começando, né? Eu acho que esse trabalho que a gente busca fazer aqui, de falar sobre beleza, sobre arte, e de conectar mesmo as pessoas a essa tradição, a esse tesouro que é nosso, né? Pertence a nós. Eu acho que a gente está realmente só começando, tem muita coisa ainda para a gente ser feita. E conte comigo, sempre que tiver aí algum assunto, vamos fazer live, vamos partilhar, né, Isso os aí. nossos conhecimentos. Tamo juntos, Rafa. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Sigam o Rafa, sigam o Santo Alberto. Vamos deixar lá nos stories depois o IG de Santo Alberto também. Rafa, fique com Deus. Tá Um bom, com abraço. Deus também. Boa Ótimo lançamento. noite, obrigado, pessoal. Tá Fique bom, com tchau, Deus. tchau.